A gente vai para Brasília. O Senado dos Estados Unidos aprovou a resolução inédita apoiando eleições livres e justas no Brasil. Conosco por aqui, Luciana Verdolim, bem-vinda ao Jornal da Manhã. Quais são os detalhes e de quem exatamente partiu a iniciativa? Olha, bom dia a todos. Vale ressaltar aí que essa foi uma decisão unânime do Senado lá dos Estados Unidos. Um posicionamento, inclusive, que chamou a atenção aqui do governo brasileiro. O que essa resolução pressupõe? Que o governo brasileiro deve aceitar imediatamente o resultado que sair das urnas no próximo domingo, sem qualquer tipo de questionamento. E faz, inclusive, ameaças. Se houver contestação, se houver qualquer tipo de problema aqui em aceitar o resultado da eleição do próximo domingo, o Senado norte-americano recomenda ao governo dos Estados Unidos que suspenda as relações diplomáticas com o Brasil e até mesmo suspenda acordos comerciais. Vale ressaltar que isso ainda não tem poder de decisão, é apenas uma recomendação ao governo dos Estados Unidos, um posicionamento que foi tomado aí por todos os senadores daquele país. Existe uma preocupação, existe uma instabilidade internacional, levando-se em consideração ameaças que a oposição alega terem sido feitas pelo governo brasileiro de não reconhecer o resultado das urnas. Até por conta disso, o Palácio do Planalto vem repetidamente afirmando que não há qualquer tipo de possibilidade de quebra institucional. Apenas o presidente Jair Bolsonaro não gosta, por exemplo, dessa obrigatoriedade, desse posicionamento dos outros países, que ele considera uma interferência no processo eleitoral brasileiro, de dizer que as eleições, os resultados precisam ser aceitos imediatamente, de acordo com o Palácio do Planalto. Isso seria, sim, uma interferência indevida em ações de outros países. Por isso, a expectativa aí é de que uma sinalização ruim do governo brasileiro não aceita aí, não vê com bons olhos um posicionamento de um governo, de um Senado, do legislativo de um outro país com relação às nossas eleições. Os observadores internacionais vão trabalhar no próximo domingo, vão acompanhar o processo eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro, o governo brasileiro, continua colocando em dúvidas aí algumas questões envolvendo o nosso processo de votação. Por isso, inclusive, pede que esse processo seja revisto nos próximos anos. O partido do presidente, o PL, divulgou, inclusive, uma nota levantando novamente questionamentos com relação ao processo eleitoral. O presidente aqui do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, não gostou e já avisou que essa nota vai ser, inclusive, encaminhada para o inquérito das chamadas fake news, para que seja apurada a autoria desse posicionamento, dessa nota que foi divulgada ontem pelo PL. Aqui no TSE, tudo pronto para as eleições de domingo e, de acordo aqui com assessores, a área de tecnologia do Tribunal Superior Eleitoral, nada aí aponta para qualquer tipo de problema. A expectativa é de eleições seguras e tranquilas no próximo domingo. Que ótimo, valeu, viu, Luciana? Roberto Mota, o resultado da eleição, do pleito, deve ser imediatamente aceito no nosso país, seja ele qual for, como acredita o Senado norte-americano. Aliás, o Senado tem bom conhecimento do que se passa aqui no nosso país para uma declaração forte como essa? 1 minutinho e meio. Não, essa resolução apoiando eleições livres e justas, ela diz o óbvio, todo mundo quer eleições livres e justas. A reportagem disse que o posicionamento chamou a atenção do governo brasileiro e que diz que o governo brasileiro deve aceitar imediatamente o resultado. A minha sugestão é o seguinte: na próxima eleição americana, eu sugiro que o Senado brasileiro faça uma resolução semelhante, sugerindo ao governo americano a mesma coisa, e vamos ver o que acontece. Se trata, mais uma vez, de criação de narrativa. Inclusive, essa nota que o PL divulgou e que vai ser aparentemente colocada no inquérito, não foi uma nota, foi um relatório técnico. O resumo do relatório técnico está disponível na internet, é um relatório extremamente técnico, parece que o relatório completo vai ser divulgado hoje, mas o tratamento que se dá a essa nota resume toda a situação. Qualquer crítica que for feita é tratada da pior forma possível, de tal maneira que ninguém mais tem coragem de falar nada sobre o sistema, a não ser dizer que ele é maravilhoso, perfeito
e que o Senado dos Estados Unidos agora determinou que qualquer que seja o resultado, ele seja aceito imediatamente. Diogo, 1 minuto e meio. Evidentemente que o Senado americano não tem qualquer poder sobre o processo eleitoral brasileiro, sobre aceitação ou não do resultado do processo eleitoral brasileiro e nem se propõe a isso. O que o Senado americano tenta é criar um contexto em que a política externa americana se coloque contra qualquer tentativa de causar tumulto ou de empastelar o resultado das eleições, sejam elas quais forem. Evidente que isso tem pouco efeito prático aqui sobre as eleições brasileiras, mas são uma manifestação de caráter político, assim como seria se houvesse uma manifestação do Senado brasileiro, por exemplo, em relação à Venezuela. O efeito prático disso sobre o regime venezuelano seria praticamente nulo, mas é uma forma do Senado, ou pelo menos aqueles senadores que votarem a favor de uma resolução, se posicionarem politicamente. E isso acontece, essa manifestação do Senado americano acontece porque as notícias chegam até lá, as informações que chegam até lá, e digo isso não apenas via mídia, mas também via embaixada americana que fornece informações para os Estados Unidos, porque há um questionamento que já vem se estendendo desde o começo do governo Bolsonaro em relação às urnas. Alegações de fraude numa eleição em que o presidente Jair Bolsonaro foi o vencedor, o que é bastante esdrúxulo, mas repete aí um roteiro feito pelo ex-presidente americano Donald Trump nos Estados Unidos, e agora esse suposto relatório que tem só 2 páginas do PL e que repete falsas acusações contra o processo eleitoral.